Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Nós vamos fazer a leitura na palavra que o Senhor tem nos revelado, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, faremos a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Na humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra,
porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para cumprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Aqui o apóstolo, que já tinha o seu nome trocado, ele começou como Saulo e depois ele foi chamado de Paulo, ainda que os nomes tenham origens semelhantes, mas ele ficou conhecido como alguém defensor do Evangelho, como uma coluna para o povo gentio. Se tornou uma referência de fé para aqueles irmãos por causa da sua firmeza em meio ao sofrimento. E ele se preocupava com a igreja, para que a igreja não se abatesse, não desanimasse, não viesse a menos pelos combates de dentro e de fora, porque a igreja sempre foi combatida. A igreja, toda a história da igreja é debaixo de combate. Por quê? Porque esse mundo foi entregue a um querubim louco, um anjo que perdeu completamente a luz e a comunhão com Deus. Ele é tão louco que ele chegou a ponto de oferecer para Jesus o governo desse mundo, em troca de unicamente ele se ajoelhar e adorá-lo. A loucura que está nele é a loucura de ser adorado, de ser admirado. Ele quis ser adorado. Em Isaías está escrito: e você que disse no seu coração que eu me assentarei acima das estrelas de Deus, olha o que aconteceu, foi lançado tão baixo. E aqui ele não para de combater. E Paulo, ele preocupava que a igreja tivesse conforto no meio dessas pelejas. Portanto, ele dizia: se há algum conforto em Cristo, irmãos, quem conhece a Cristo encontra conforto nele. E ele estava exatamente chamando atenção para isso. Se vocês encontram algum conforto em Cristo, vocês têm alguma consolação de amor, Cristo, irmãos, ele conforta e o amor consola. A única forma real de um ser humano ser consolado é o amor. O amor genuíno, o amor puro, ele consola. Ele consola. Tem pessoas que às vezes, eu já vi acontecer, talvez vocês já tenham experimentado isso. Tem pessoas que estão lá no final da vida, não tem mais o que fazer, a ciência já desistiu, os sinais vitais estão todos findando, mas ela não morre. Isso eu já vi acontecer próximo a mim. Mas tem um filho que estava longe. O pai estava esperando, o filho chega: papai, eu vim te ver. Daqui a poucos minutos ele morre. O consolo chegou. O consolo do amor. Eu já vi essas despedidas acontecerem. A ciência não explica, mas o amor explica. O pai queria uma despedida antes de partir. Agora, irmãos, nós podemos nos consolar mutuamente com amor. Há momentos na nossa vida que não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é uma viagem, é o amor. Há momentos na vida do ser humano que só o amor pode consolá-lo. E a verdade é que só o amor prevalecerá. Pode ver as pessoas aí no mundo, mesmo as famosas. Eu já vi até um ditado que fala assim: trate bem a sua família, porque será tudo o que te restará no tempo da sua despedida na velhice.